paz do Senhor, bom dia. Mais um dia em que vamos meditar na palavra do Senhor para nos aprofundarmos ainda mais nesse estudo e entender o que Ele quer com as nossas vidas, o que Ele colocou em nossas mãos, o que Ele quer que façamos em prol da sua obra, em prol do reino de Deus. Que nós saibamos nos posicionar no centro da sua vontade e fazer exatamente o que lhe agrada. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que está em 1 Reis 18, versículo 16 e 17. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, lhe disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Essa passagem de 1 Reis 18 é tremenda. Deus falou profundamente comigo através desse texto e por isso eu convido você a assistir o vídeo até o final e ver o que Deus quer falar conosco através desses textos. Ainda hoje, Deus tem uma mensagem preciosa para as nossas vidas. Em um cenário onde Israel estava mergulhado na idolatria, Deus levanta Elias, o tesbita, para exortar o povo para que restaurassem os seus altares que diante de Deus estavam em total ruína. O povo já tinha se esquecido de adorar ao único Deus, o qual é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e exaltação. Elias então apresenta ao rei Acabe, dizendo da parte de Deus que não iria cair chuva durante um tempo naquele lugar. Diz a Bíblia que Acabe, rei de Israel, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis foram antes dele. Nós vemos que ele fez tudo isso juntamente com a sua esposa, Jezabel, uma mulher que implantou deuses estranhos em Israel, construiu postes ídolos, influenciando o povo a prestar adoração para esses deuses. E os dois juntos foram perversos, cruéis, idólatras e sangrentos. Saiba, meu amado, minha amada, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como respostas para situações complicadas, para situações difíceis. E a nossa meditação tem como objetivo desafiar você a ser um Elias dessa geração. Será que você está anunciando aquilo que Deus quer que você anuncie? Será que você está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Será que você está realmente influenciando e transformando o ambiente onde você está? Você é a resposta? Você é a resposta? Você é a luz no meio dessa geração? Na escola, no emprego, nas ruas, no mercado? As pessoas veem em você o Cristo que você prega? Então, a partir da experiência do profeta Elias, como eu e você podemos tornar-se um Elias para essa geração? Um Elias dessa geração vive a identidade de filho. Filho de Deus. E nós podemos ver em Romanos 8, no 15 ao 17, onde nós vemos o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, também participaremos da sua glória. Aleluia! O nome de Elias trazia a identidade do Senhor. Só o Senhor é Deus. Primeiro de tudo, você precisa ter certeza da sua identidade como filho de Deus. Você é, com certeza, filho de Deus. Você é filho e, como filho, você é herdeiro de Deus. Só é filho quem nasceu de novo. Só é filho quem é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas, se você ainda não é filho de Deus, hoje é a sua oportunidade de pegar a palavra, meditar na palavra e ver o que realmente Deus quer fazer com as nossas vidas. E então, a partir desse momento, você tomar uma decisão, fazendo uma entrega total da sua vida a Jesus. Pois a Bíblia diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós podemos ler em João, no capítulo 1, versículo 12. Em Jesus, você é filho de Deus. Então, evidencie essa filiação através das palavras, comportamentos, da sua postura firme e decidida. Não importa o que se levante contra você, não importa os acabes que se levantem para afrontar você. Pois um Elias dessa geração reconhece o seu chamado, o chamado que Deus tem com a sua vida, o propósito que o próprio Deus estabeleceu. Então não há o que temer, porque a palavra diz em Romanos 8,19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A natureza aguarda, anseia, espera com grande expectativa que os filhos de Deus, nós chamados, alicerçados em Cristo, que a gente se revele, que a gente anuncie, que a gente se levanta e vive como filhos de Deus. Você tem um chamado, uma missão. Nunca ter sido chamado de perturbador. Será que isso é um mérito? Ou está faltando alguma coisa em nossa vida? A Bíblia diz em Atos 17, 6 e 7, aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jasão os recebeu em sua casa. São todos culpados da traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Sim, esse é o nosso rei, o rei das nossas vidas, o rei da nossa família. Sim, esse é Jesus. Um Elias dessa geração gera uma santa inconformidade com tudo que está errado. Ele anseia pela santidade, ele preza pela santidade, ele não tolera pecado, trevas, erro. Em Romanos 12, 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Elias era um dos 7.000 que ainda restavam em Israel que serviam ao Senhor. Todos já estavam adorando outros deuses.
Mas sabia Elias que ele tinha um Deus verdadeiro, poderoso, e também ele sabia que tinha um chamado feito pelo próprio Deus. E ele não se conformava que todo esse povo estivesse rendido a outros deuses e não reconhecesse o Deus onipotente como Deus verdadeiro, como seu Senhor. Meus amados, quem não gera inconformidade com o errado, acaba se alinhando com ele. Temos que nos inconformar com o pecado, com as trevas, com as prisões mentais e espirituais. Saiba, meu amado, minha amada, quem não influencia é influenciado. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vemos alguém que nunca negociou os seus princípios de Deus, os valores que ele aprendeu em Deus, aquilo que agradava a Deus, ele nunca negociou, mesmo diante de desafios, diante de ameaça até de morte. Ele nunca negociou seus princípios, mesmo ele vivendo no meio dessa geração adúltera, corrompida. Ele nunca negociou o que vinha do céu. Um Elias dessa geração, ele é um agente ativo na transformação do mundo. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 1:8, agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Acabe, esse rei perverso, acusou Elias de perturbar não apenas sua família, sua cidade, mas a nação toda. Da mesma forma, a igreja de Tessalônica, a mesma cidade onde Paulo e Silas foram presos por estarem perturbando a cidade, começou a espalhar o evangelho por toda parte, anunciar as boas novas da salvação por todos os lugares, para todas as pessoas. E saiba que Deus conta comigo e com você. Cada um de nós fazendo um pouquinho vai fazer a diferença no mundo. Uma pequena ação de um perturbador transforma gerações. As futuras gerações vão lembrar do que nós anunciamos, das revelações que tivemos em nossos quartos de oração, de intimidade com o Senhor, e saímos para anunciar. Eu creio que o Espírito Santo quer ardentemente levantar grandes perturbadores nesse tempo. E qual vai ser a sua posição? Você vai se levantar como um perturbador, como resposta para essa geração? Ninguém jamais poderá apagar a marca da promessa que Deus deu a você. Eu pergunto, onde estão os perturbadores de Israel? Os profetas da casa de Deus para proclamarem a mensagem da salvação? Não perturbas Israel com mensagens vazias, mensagens de invencionices, cheias de heresias, mas perturbas Israel com mensagens de arrependimento, mensagens que produzem vidas transformadas abundantemente, mensagens vindas diretamente do coração de Deus para que o povo possa reconstruir seu altar diante de Deus. Mensagens que produzem libertação diante da idolatria e produzem libertação dentro da casa do Senhor, inclusive. Minha oração é que Deus levante homens e mulheres
iguais a Elias, que não temeu diante do desafio que Deus lhe propôs para cumprir. Se Deus te ordenou para falar, fale somente a verdade. Fale somente o que está escrito na sua palavra. Não lances mensagens com palavras com sabor de mel, mas seja igual a Elias. Seja um profeta que fala a verdade, que anuncia a verdade para essa geração corrupta e perversa. E que nessa missão o Senhor esteja ao nosso lado o tempo todo. A decisão é nossa, ficarmos paralisados, inertes ou nos lançarmos como perturbadores no meio de uma geração corrupta, presa, perversa. A decisão é nossa. E que nessa decisão e nessa missão desafiadora, o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome de Jesus.